Oi, gente! Estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de escatologia. Nós hoje continuaremos a falar dentro do que a gente tem falado em relação à grande tribulação. Vou fazer só um pequeno resumo do que nós colocamos até aqui, né? Nós começamos mostrando a diferença entre o tempo Cronos e o tempo Kairos, lá no primeiro vídeo, mostrando que o Kairos é um tempo em que alguma coisa acontece que muda tudo para frente. E o tempo Cronos é aquele tempo que passa entre um Kairos e outro, né? Então o tempo Cronos é aquele tempo que vai passando, dia a dia, mês a mês. E o Kairos é um tempo em que alguma coisa específica acontece. Então, citamos alguns Kairos e alguns Cronos lá na primeira aula. Depois mostramos que o momento Kairos que a gente aguarda é o momento arrebatamento da igreja e que em seguida a esse momento Kairos, arrebatamento da igreja, nós temos um momento Cronos, que é chamado de grande tribulação ou última semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel. Na semana passada, na nossa última aula, nós colocamos e demonstramos aqui vários acontecimentos do período da grande tribulação. Então nós trabalhamos lá com Daniel 9, Daniel 12, Apocalipse 11, Apocalipse 12, mostrando que sempre que a Bíblia usa a expressão 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias, está tratando desse período. E aí nós vimos, na semana passada, alguns momentos em que essas expressões aparecem e quais são os acontecimentos que elas relatam. Hoje nós vamos tratar mais de uma sequência de acontecimentos no livro de Apocalipse. Então a primeira coisa que nós vamos abrir aqui, né? O capítulo 6 de Apocalipse, quando se começa a falar dos 7 selos. Os 7 selos trazem uma dúvida. Alguns creem que ele possa estar já dentro da grande tribulação, outros que os 7 selos ainda tratam do chamado princípio das dores, ou seja, de acontecimentos que vêm antes da grande tribulação. Eu creio nessa hipótese, que os selos vêm antes da grande tribulação e que após o arrebatamento da igreja começam-se as trombetas aqui do Apocalipse. Então, voltando aqui aos selos. Então, os selos tratariam de um período ainda anterior ao arrebatamento da igreja. E os selos começam com 4 cavalos. E aí é que dá uma outra grande dúvida. Esses cavalos são anjos enviados por Deus ou se tratam de armas do inimigo de Deus permitidas por Deus para vir sobre a terra? Por que ficou essa dúvida? Primeiro, que o primeiro cavalo aqui seria o cavalo branco. E lá em Apocalipse 21, claramente o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. Mas aqui não é. E lá em Zacarias, nós vemos cavaleiros com os cavalos vermelhos, brancos, pretos, malhados, que são enviados por Deus. São anjos enviados por Deus por toda a terra. Então nós devemos fazer uma separação. Esses cavaleiros aqui não são nem os anjos lá de Zacarias, nem o cavaleiro do cavalo branco lá de Apocalipse 21. Tá? Então vamos começar a ver quem são esses cavaleiros aqui. O primeiro de todos era um cavaleiro do cavalo branco. No versículo 2, seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias.
ou saiu para vencer. Qual que é a visão desse aqui? Esse cavaleiro, na realidade, esse cavaleiro do cavalo branco aqui, traz a manifestação do anticristo. Ou seja, o anticristo vem no cavalo branco manifestando-se. Mas o reino do anticristo não vem depois do arrebatamento da igreja? Sim, porque ele só vai conseguir assumir o seu poder após ser retirado o que o detém. Está na Bíblia, está em Lucas. Só quando o que o detém é retirado é que ele consegue assumir seu governo. Mas ele aparece na terra antes do arrebatamento da igreja. E aí nós vemos, por isso, muita gente procurando, mas quem é ele, né? Porque ele vai ter que se manifestar antes. E Paulo vai falar isso lá em Tessalonicenses, quando ele fala que é necessário que o homem da perdição venha antes do arrebatamento da igreja. Então o cavalo branco vem primeiro. Em seguida, quer dizer, antes de eu partir para o próximo aqui, é possível que esse cavalo branco já tenha passado. Ou seja, que o anticristo já esteja na terra e que o cavalo branco já tenha passado. Agora vamos ver o segundo selo. O segundo selo traz um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele vem para tirar a paz da terra, ou ele provoca guerra. Alguns até colocam que esse cavalo vermelho já teria passado lá na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas isso não é possível, porque senão o cavalo branco do anticristo já tinha se manifestado. Então, o cavalo vermelho vem trazer algumas guerras, né, na terra, outra vez uma guerra mais forte. O terceiro selo traz o cavalo preto. O cavalo preto é o cavalo da fome. Então ele vai trazer fome em alguns lugares na terra. E em seguida nós vamos ver o último dos cavalos, que é o cavalo amarelo, que é o que traz a morte, que traz a peste, né? Alguns até chegaram a pensar que talvez o coronavírus fosse o cavalo amarelo. Poderia ser. O único problema é que os outros dois, ou os outros três, não haviam sido claros a passagem dele. Quinto selo é o que muitos, inclusive eu, crê que trata do momento do arrebatamento da igreja. Que esse seria o momento do arrebatamento da igreja. Termina o princípio das dores, vem o arrebatamento da igreja. Mas você não falou, pastor, na semana passada, que o Apocalipse não fala do arrebatamento? Não claramente, não aponta como arrebatamento. Mas os melhores intérpretes de Apocalipse apontam este momento, que nós vamos ver agora do quinto selo, como o arrebatamento da igreja. Então nós vamos ver aqui, né? Em relação o que o quinto selo vai trazer para nós. É visto no céu, sob o altar, as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, por seu testemunho fiel. Clamava o Senhor alta voz, dizendo: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansasse mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros de serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Este aqui é um momento em que aqueles que morreram com Cristo recebem as vestes brancas, ou seja, ressuscitam, se juntam com aqueles que estão vivos dos cristãos e são arrebatados com o corpo glorificado. E os outros completariam o número dos irmãos, aí sim, esses já seriam
completados durante o período da grande tribulação, e eles vão aparecer no capítulo 7, que nós falamos sobre ele na semana passada, em relação a isso. O sexto selo, então, começa a marcar a chegada da grande tribulação. Ou seja, igreja arrebatada, e houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Isso aqui não tem que ser naturalmente algo real, né? Pode se tratar de eclipses. Luas de sangue é algo que não é incomum. Elas têm acontecido, e há pouco tempo foi interessante que aconteceram 4 dessas luas de sangue contínuas, ou luas que se avermelham contínuas, durante um período de 2 anos, e nessas 4, todas as 4 coincidiram com uma festa do Senhor, uma das festas do Senhor, das grandes festas do Senhor. Então, essas luas de sangue não são incomuns, e eclipse do Sol também não é incomum. Mas isso marcado também por um grande terremoto. O céu foi enrolado como um pergaminho. Então são sinais nos céus e na terra que vão mostrar que chegou o momento. A igreja foi arrebatada e o momento chegou. E aí, lá no capítulo 8 já, nós vamos ver, quando o 7º selo abre, começam as trombetas do Apocalipse, as trombetas que marcam os sinais da grande tribulação, as trombetas que vão marcar os acontecimentos da grande tribulação. E aí nós vamos ver hoje ainda cada uma dessas trombetas. Nós vimos os selos, 4 deles anteriores ao arrebatamento, o 5º marcando o arrebatamento, e o 6º como um sinal final de que chegou a hora, e aí o 7º, o início das trombetas. O 7º selo são as trombetas, tá? Aí toca-se 4 trombetas. Na primeira das trombetas está marcado sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pega fogo e é queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. Isso aqui provavelmente está se tratando de uma coisa literal realmente, essa questão no 1/3 da terra. O 2º anjo toca a trombeta e é lançado no mar algo parecido com uma grande montanha de chamas, e 1/3 das águas do mar se transforma em sangue. Morre 1/3 de todos os seres vivos do mar, destruído 1/3 de todos os navios. O 3º anjo toca a trombeta e cai do céu uma grande estrela queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. E o 4º anjo toca a trombeta, e 1/3 do sol é ferido, da luz das estrelas que escurecem, 1/3 do dia fica sem luz, e também 1/3 da noite. Então eu vi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror e terror sobre os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos trocarem a trombeta. Antes da gente entrar nessas 3 últimas trombetas, esse período das trombetas é um período sequencial, em que essas coisas vão sendo destruídas. 1/3 dos homens, 1/3 das criaturas do mar, 1/3 das árvores, 1/3 das estrelas, 1/3 do sol. Isso vai acontecer quando estivermos aproximando do final da grande tribulação, e aí essas trombetas começam a tocar. E por que há esse advértice do terror? Porque vem 3 trombetas pesadas, quer dizer, 2 pesadas, e uma pesada só para quem não está do lado de Jesus.
estes momentos das trombetas começarem a soar, muito provavelmente, mesmo aquelas pessoas que, espalhadas pela terra, forem se convertendo durante a grande tribulação, essas pessoas que vão se converter durante a grande tribulação, estas pessoas muito provavelmente já terão morrido. Ou seja, quando as trombetas começarem a soar, nós já estamos no final da última semana de Daniel. E aí vem a quinta trombeta. E aí a trombeta diz que um poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do céu e o ar escureceram com a fumaça. Quer dizer, é uma fumaça como se fosse de um vulcão muito forte, que consegue inclusive escurecer o céu, né? Uma fumaça que sobe muito, consegue escurecer o sol. E então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e foi-lhes dado poder para ferroarem como escorpiões. São gafanhotos comuns. É uma praga, como uma daquelas do Egito, mas com um poder maior e sobre toda a terra e não só sobre uma nação. E aí vem a sexta trombeta. E aí, quando o sexto anjo toca a trombeta, se fala que há um exército de anjos de mais de 200 milhões de anjos, vocês imaginam o que um anjo consegue fazer, o que 200 milhões de anjos vão fazer. Nesse momento, começa a se preparar para a última batalha, a batalha do Armagedon, a batalha que vai marcar o fim da grande tribulação. Aí, nós temos um interlúdio e a última trombeta, né? Temos um interlúdio aqui no capítulo 10 e no capítulo 11, que são capítulos explicativos. O 11 nós até falamos com ele na semana passada. O 12 também nós falamos sobre ele. Vamos falar de novo sobre esse capítulo 12 por causa de uma outra questão. Mas que são textos explicativos daquilo que vem acontecendo já. O Apocalipse não está numa ordem cronológica. Alguns capítulos, sim, vão seguindo. Nós estamos seguindo os selos. E as trombetas, esses estão em ordem cronológica. E aí vem a sétima trombeta. E o que traz a sétima trombeta? A última trombeta do Apocalipse. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ou seja, a última trombeta marca o momento em que Jesus Cristo volta para a terra e toma o reino desse mundo. Aí agora, ele já não vem mais como servo sofredor da primeira vinda, agora ele vem como conquistador. Vem para tomar a terra. Vai haver resistência quando o Cordeiro e seus anjos descerem lá, né, da terra, quando Jesus vier com a igreja, com os 144 mil do remanescente de Israel, daquele que nós falamos na semana passada, que fugiu para o deserto. Quando Jesus vem com essas pessoas, haverá resistência? Sim, haverá resistência. Para derrotar essa resistência, nós veremos as 7 últimas taças da ira de Deus. Isso nós vamos ver na próxima aula, 7 últimas taças da ira de Deus. Ou seja, o Cordeiro vem tomar o reino desse mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Isso é muito importante nós guardarmos isso. O reino desse mundo não é hoje do nosso Senhor e de seu Cristo. O príncipe desse mundo é o diabo. E as coisas ruins que acontecem nessa terra são porque o reino desse mundo ainda não voltou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Eles ainda não tomaram posse novamente do reino dessa terra. Quando isso acontecer, a situação é outra, nós vamos ver depois, quando nós formos ver o milênio. Mais para frente, aguardem a aula do milênio, ela vem mais para frente. Mas até lá,
Nós estamos vendo o mundo governado pelo diabo desde muito tempo, desde que o homem que recebeu autoridade sobre essa terra passou essa autoridade para o diabo. Desde muito tempo o mundo vem sendo governado pelo diabo e o diabo vem estabelecendo governantes em diversas nações ou sobre as nações da terra. E nós vamos ver que nesse momento do Apocalipse, da sétima trombeta, Deus, através de Jesus Cristo, toma o reino novamente. Mas por que Deus não poderia ter feito isso antes? Porque Deus não revoga a autoridade. Quando Deus entregou a autoridade desse mundo para o homem, ele delegou a autoridade sobre esse mundo para o homem, Deus não revogou essa autoridade. O homem entregou para o diabo. Mas só um homem, e no caso o homem Jesus, é que pode tomar de volta essa autoridade. É diferente da soberania de Deus. Deus permaneceu sempre soberano sobre essa terra, está no controle e pode intervir sempre que ele quiser nessa terra. Isso são chamados milagres, quando Deus intervém de forma sobrenatural nessa terra. Mas o governo desse mundo hoje permanece na mão do diabo, dos seus anjos, porque os homens que receberam essa delegação entregaram para o diabo os seus anjos. É o que o diabo falou lá com Jesus, lá na tentação. Mostrou todos os reinos da terra e disse, tudo isso é meu porque me foi entregue. E Jesus não questionou isso aí, porque o diabo, embora seja mentiroso, naquela hora não estava falando mentira. Mas o homem Jesus vai retomar o reino. Isso está lá em Apocalipse 11, quando soar a última trombeta. Chegamos ao fim de mais uma aula. Estaremos aqui novamente semana que vem. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal. Se já é inscrito, divulgue o nosso canal para outras pessoas. Compartilhe esses vídeos. São vídeos livres e gratuitos. Qualquer pessoa pode pegar e compartilhar. E volte a nos assistir semana que vem. Nós temos também no nosso canal do Ministério Justiça e Poder outros vídeos de perguntas e respostas teológicas. Visite também esses outros vídeos, assista-nos no canal, visite e veja tudo aquilo que nós temos feito. Visite também o nosso site www.ministériojustiçaepoder.com.br, que aí você estará conhecendo mais sobre o nosso ministério. Até semana que vem.